História do pensamento econômico é o tema desse vídeo, mas o tema específico é a Revolução Industrial, especialmente entre 1700 e 1770 na Inglaterra. E para ser ainda mais específico, eu quero trazer alguns comentários sobre a indústria têxtil. No próximo vídeo aí eu entro em outra indústria, que é a indústria siderúrgica, tá? Lembrando que eu estou construindo essa playlist de História do Pensamento Econômico, que é uma das disciplinas que se tem na Faculdade de Economia. E estou construindo essa playlist utilizando este livro Texto Base, do Hunt. É um livro pequenininho, ó. Ele tem outros maiores, né? Mais volumosos. História do Pensamento Econômico. Lembrando que este livro é um livro de viés marxista, mais à esquerda. Então a interpretação dele dos acontecimentos econômicos tem esse viés. Beleza? Numa próxima playlist, que essa é uma playlist de introdução à história do pensamento econômico, eu vou ver se encontro um livro um pouco mais abrangente, né? Que não seja assim tão enviesado. Eu não gosto muito disso, não. Mas como introdução tá ok. Então vamos lá. Só recapitulando bem rapidamente, né? Esse livro aqui ele começa a partir... Na verdade ele traz algumas descrições históricas aqui sobre a ideologia na Europa pré-capitalista. Então ele traz a ideia da Roma Antiga, da Grécia, do feudalismo, e também tem um longo texto que ele trata sobre a Idade Média ali, sobre como é que era a ética nesse período, enfim. Aí depois ele começa, então, já no capítulo 2, a transição para o capitalismo e a elaboração do pensamento mercantilista. Então ele traz a ideia do que seja o pensamento mercantilista, que veio ali nessa transição mesmo da Idade Média, né? E no capítulo 3 era a ideia do conflito que existia, que estava para acontecer, ou que já estava acontecendo, na verdade, no pensamento mercantilista. E por fim cheguei no capítulo 4, que é o quê? O liberalismo clássico e o trunfo do capitalismo industrial. E hoje é o primeiro vídeo sobre esse capítulo, então vamos lá. A Revolução Industrial. Há um tema comum a todas as obras dos escritores mercantilistas. Antes mesmo de entrar na Revolução, ele traz esse texto que eu achei interessante, que distingue dos escritores liberais clássicos posteriores, porque existe essa diferença, né, entre mercantilistas e liberais clássicos. Os mercantilistas defendiam a limitação das restrições e regulamentações internas. Então eles defendiam a limitação das restrições e regulamentações internas por parte entre aspas, governo, né? Ou dos governantes, mas eram favoráveis a uma política governamental ativa destinada a ampliar a participação comercial da Inglaterra nos mercados internacionais. Então, eles eram, por um lado, tinham esse viés um pouco liberal, clássico, no sentido de que não deveria haver política governamental regulamentando, né, de forma interna na Inglaterra, mas externamente eles acreditavam sim que o governo deveria agir, né, ter uma força maior nesse sentido. Já os liberais clássicos propugnavam pela liberdade de comércio, tanto na esfera internacional como na esfera doméstica também, ou interna, né, da Inglaterra. E aí aqui ele adianta, né, que no capítulo será examinado como as mudanças ocorridas na posição comercial da Inglaterra levaram seus economistas a favorecerem o livre comércio, ou seja, o liberalismo clássico. E aí a Revolução Industrial, ele começa tratando sobre os anos de 1700 a 1770. Os mercados estrangeiros disponíveis para os produtos fabricados na Inglaterra cresceram muito mais rapidamente do que os mercados domésticos. Ou seja, o comércio internacional, o mercado internacional, né? No período compreendido entre 1700 e 1750, a produção das indústrias que atendiam o mercado doméstico cresceu 7%, veja só, mercado doméstico na Inglaterra nesse período cresceu 7%, e das indústrias de exportação 76%. Já no período entre 1550 e 1770, esses índices foram de 7,80%, então cresceu ainda mais, né, a exportação da Inglaterra, respectivamente. O rápido crescimento das exportações de produtos manufaturados ingleses, nós estamos aqui falando de produtos que envolvem indústrias, foi a causa mais importante de uma transformação decisiva na história do homem, que é o que a gente chama de Revolução Industrial. Então a Revolução Industrial pode ser assim conceituada, né? O rápido crescimento, o início dela, na verdade, o primórdio ali, o rápido crescimento das exportações de produtos manufaturados ingleses,
foi com certeza a causa mais importante dessa transformação. No século XVIII, ou seja, até nesses anos que eu estou mencionando aqui, né, 1750, 1770, século XVIII quer dizer que é até 1800. A Inglaterra já dispunha de um mercado bem desenvolvido. Os preconceitos, atitudes e ideologias tradicionais hostis ao capitalismo haviam sido em grande parte superados, porque até então, nos vídeos anteriores eu já menciono sobre isso, como houve esse período de transição, né, que o mercantilismo esteve ali presente, havia sim um conflito que ainda não estava bem resolvido, né? Aquela velha ordem da Idade Média enfim, com a maneira de operar diferente, né? Ainda havia resquícios desse conflito no período do mercantilismo. Mas aqui, esse autor afirma que isso já havia sido superado, pelo menos em grande parte. A produção de bens manufaturados em quantidades cada vez maiores e a redução dos custos de produção possibilitaram a obtenção de lucros consideráveis. O interesse em ampliar a margem de lucros, combinados com o crescimento da exportação de produtos manufaturados, provocou uma verdadeira explosão de inovações tecnológicas no final do século XVIII e o princípiozinho ali do século XIX. Inovações essas que transformaram radicalmente a face da Inglaterra e posteriormente de grande parte do mundo. E aqui ele começa a falar sobre a indústria têxtil, que me chamou bastante atenção. Esse primeiro trecho do livro sobre a Revolução Industrial é um pouco longo. E aí ele trata de algumas indústrias, a indústria têxtil que ocupa maior espaço. E eu achei interessante as informações que ele traz aqui. A indústria têxtil foi o setor mais dinâmico da primeira fase da Revolução Industrial. Em 1700, os fabricantes de tecidos de lã persuadiram o governo a proibir a importação de calicós, variedade de tecido de algodão, produzidos na Índia. Então veja que havia um protecionismo, havia um forte protecionismo sobre isso, né? Produzidos na Índia, assegurando desse modo o mercado interno exclusivamente para a indústria doméstica. Então esse é um protecionismo, né, do mercado doméstico. Por outro lado, como já foi dito, o crescimento da demanda externa estimulou a mecanização da indústria. Em termos mais específicos, o desequilíbrio estabelecido entre processos de fiação e de tecelagem conduziu a várias inovações. A produtividade da roca de fiar era inferior ao do tear manual, diferença que se tornou após 1730 ainda maior com a invenção da lançadeira voadora, que acelerou consideravelmente o processo de tecelagem. Se eu editasse esses vídeos de economia, eu com certeza colocaria aqui na tela imagens que eu encontrasse sobre esses equipamentos que devem ser bem curiosos, né? 13 invenções revolucionaram a indústria têxtil. A máquina de fiar chamada Spinning Jenny, desenvolvida na década de 1760, permitia uma só pessoa fiar vários fios simultaneamente. Já a máquina de fiar movida a água, water frame, inventada em 1768, aprimorou as operações de fiação ao incorporar ao processo os cilindros e os fusos, e finalmente a fiadeira automática criada na década de 1780. Reunia as características das duas máquinas de fiar anteriores, com a vantagem de permitir o emprego de energia a vapor. E essa energia a vapor, eu voltarei a comentar sobre ela nos vídeos posteriores, nos próximos vídeos, mas realmente foi decisivo. Essas invenções tornavam-se mais econômicas quando colocadas em uso em fábricas especializadas nas proximidades de fontes de energia hidráulica, substituída posteriormente pela energia a vapor. Porque a maior parte muitas dessas fábricas, deste início ali do processo industrial, da Revolução Industrial na Inglaterra, pelo visto, então, ficava sempre próximo à água, né, para utilizar a energia hidráulica, que depois foi substituída pela energia a vapor. Por isso que ela deu tanta diferença, né? Revolucionou ainda mais a situação. Richard Arkwright, a quem se atribui a invenção da máquina de fiar movida a água, water frame, levantou o suficiente capital para colocar em operação uma grande quantidade de fábricas, cada uma delas empregando de 150 a 600 pessoas. Veja como isso é totalmente diferente do que ocorria, né, em períodos anteriores. Aqui uma única pessoa conseguiu, então, criar, né, a partir de fábricas, ou empregar, na verdade, grupo de 150 a 600 pessoas. Isso é uma coisa realmente diferente, que não existia, né?
Outros seguiram o seu exemplo e assim a manufatura têxtil na Inglaterra abandonou as cabanas em que viviam naquela questão artesanal, como eu já gravei um vídeo sobre isso no canal de Economia, e trabalhava os tecelões, convertendo-se numa grande indústria fabril. Bom, então eu fico por aqui nesse vídeo trazendo essa ideia, né, do que foi a indústria têxtil, segundo este autor, tá bom? Não estou inventando nada aqui, não está saindo da minha cabeça. Uma coisa bem básica mesmo do que ele traz sobre isso e como que isso foi muito importante, né? Porque foi, na verdade, a primeira grande indústria inglesa, né? Tanto interna para produção interna como a produção externa. Beleza? No próximo vídeo eu vou gravar sobre a indústria siderúrgica, que também foi uma outra grande área, né, de inovações neste período de Revolução Industrial inglesa. Eu fico por aqui, até o próximo vídeo sobre história do pensamento econômico, e a gente continua avançando no capítulo. E esse capítulo é um pouco longo, hein? Mas eu já estou chegando, ó, 1, 2, 3, um quarto do livro.